Salmos capítulo 1. Você que ainda não pegou seu copo com água, já pegue logo para você não perder nada, porque Deus vai falar tremendamente ao nosso coração, amém? Então vamos lá, vamos compartilhar da palavra de Deus e vamos ficar agora ligadinho ao nosso coração. Salmos capítulo 1, versículo do 1 ao 3, amém? Vamos ler? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Que maravilha! Que receita maravilhosa! Que segredo! Que segredo para a gente ser bem sucedido. Gente, o segredo está aqui na palavra de Deus. Para sermos bem sucedidos, nós temos que andar. Para sermos bem-sucedidos, temos que andar com o Senhor Jesus. Temos que viver a palavra. E aqui diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, né? Nós lemos e nós vamos entender algumas coisas aí que o salmista quis dizer para nós, amém? Então você que ainda não compartilhou, compartilhe, que Deus vai falar tremendamente ao nosso coração. E essa palavra eu coloquei como tema o segredo para sermos prósperos. Nós acabamos de ler o segredo para sermos prósperos, para ter uma vida bem sucedida. Nós lemos aqui que tudo que nós fizermos, seremos bem sucedidos se acompanharmos e fizermos esses dois conselhos que o salmista nos diz aqui. Vamos lá? Então, dois conselhos. Primeiro conselho. Esse é o salmista que nós tiramos aí desses 3 versículos que nós lemos. Primeiro conselho precisamos selecionar as nossas amizades. Precisamos escolher com quem andamos. É verdade. Nós precisamos compartilhar com quem a gente escolher, selecionar com quem nós vamos compartilhar nossas emoções, nossas experiências, nosso convívio, porque nós não devemos andar com qualquer pessoa. Lembra que nosso pai, nossa mãe sempre falava assim, aquele dito popular, né? Aquela expressão popular que diz assim: me diga com quem andas, que direi com quem és. Me digas com quem andas, que direi quem és. Então, esse dito popular também é muito sério. Se você anda com que xinga, que não agrada a Deus, ao passar do tempo, ou você vai ser influenciado por essa pessoa, ou ela vai te influenciar. Ou você vai influenciar, ou ela vai te influenciar. Mas a palavra nos ensina que nós não podemos andar com esse tipo de pessoa. Então, existem 3 tipos de pessoas que o salmista disse aqui pra gente. Vamos lá? Primeiro, assim, não anda no conselho dos ímpios. Então, a primeira pessoa que a gente não deve andar, que a gente não deve compartilhar nossas emoções, não deve dividir a mesa com pessoas ímpias. Pessoas ímpias, não devemos andar com pessoas ímpias. Segunda pessoa, não devemos deter no caminho dos pecadores, não devemos nos deter, ou seja, estar com pecadores, estar no mesmo caminho, se deter, ou seja, pessoas que vivem pecando. Outro tipo de pessoas que a gente não deve nos assentar é na roda dos escarnecedores. Eu vou explicar o que é ímpio, o que é ímpio, o que é pecador e o que é escarnecedor, amém? Vamos lá? Então, vamos lá. A palavra de Deus nos diz também, né, que as más conversações corrompem os bons costumes, não é isso?
Vamos ver onde está escrito aqui, que eu anotei aqui. 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você conversar, andar com pessoas que desagradam a Deus, desagradam o coração de Deus, ou ela vai te contaminar, ou você vai contaminar ela com as coisas de Deus. Amém? Isso não quer dizer que você vai deixar de estar com pessoas que são ímpias, pessoas pecadoras, porque nós todos somos pecadores, né? Mas você vai ver a diferença daqui a pouquinho, né? Pecador e quem detém no pecado, amém? Quem fica no pecado, quem pratica o pecado, amém? Então, o conselho que o Senhor nos diz é que a gente não devemos não devemos estar com pessoas que têm mais conversações, porque vai corromper a nossa essência, vai corromper, amém? Então nós vamos acabar ser influenciada por elas, e por isso que o salmista dá esses conselhos, amém? Que a gente deve selecionar. Então o primeiro conselho é selecionar, fazer bem a sua escolha, com quem você anda, com quem você chama para dentro de casa, com quem você abre o seu coração, compartilha as suas emoções. Então, primeiro você precisa selecionar, né? Muitos filósofos, muitos psicólogos dizem também que nós somos a média das 5 pessoas que andamos e convivemos. Então, quer saber quem você é? Quer saber quem você vai ser? É só você olhar para o seu lado e saber com quem você anda, com quem você convive. Então nós somos a média das 5 pessoas que andamos e convivemos. Então se você anda com murmuradores, com fofoqueiro, o seu futuro não vai ser bom. A sua vida não vai ser bom, porque sem querer, sem você perceber, você vai ser influenciado para desagradar a Deus. Então se você anda com fofoqueiro, mesmo que você não pratique a fofoca, mas quando você fofoca, você acaba participando da fofoca, amém? Então, se você anda com um fofoqueiro e ele fala mal de outra pessoa para você, e com certeza, quando você virar as costas, ele vai falar mal de você também, amém? Então, tá aí a dica também, amém? Então, quem são essas? Elas vão te influenciar para o bem ou para o mal? Com quem você está andando? Quais são as pessoas que você escolheu para andar com você, para o seu crescimento? Se você quer crescer em Deus, que você quer ter uma vida próspera, como é que você vai ter se você está andando com pessoas que não querem crescer, nada com Deus? Então você tem que selecionar essas pessoas, com quem você anda, com quem você está andando. Essa pessoa está te empurrando para a vitória ou está empurrando você para a derrota? É uma dica aí. As pessoas com quem você anda, elas torcem por você ou ela faz pouco caso de você? Então, vamos agora ver o que quer dizer ímpio, a pessoa ímpia. A pessoa ímpia, ela não respeita a Deus. A pessoa ímpia, ela não respeita as pessoas. Ela é mentirosa, ela é falsa. Ela não profana a mesma fé que a sua. Ela é uma pessoa ímpia. Ela despreza a sua fé. Então você tem que se afastar dela para conviver, para estar junto, para abrir seu coração. Mas as pessoas, você tem que amar ela. Você tem que cuidar delas, né? Você vai cuidar do ímpio, você vai falar de Jesus para o ímpio, mas você não vai chamar para perto de você. Você vai cuidar delas, mas não vai chamar para o seu rol de amizade para conviver com você. Há uma grande diferença de você cuidar de pessoas, né? De pessoas que são ímpias para ela aceitar Jesus, né? E conviver com elas. Há uma grande diferença. O salmista nos ensina que não devemos andar nos conselhos dos ímpios. Então, quem é que te dá conselho? É o seu discipulador? É o seu pastor? É o seu líder? Ou é uma pessoa ímpia que não quer nada com Jesus, que com certeza vai dar um conselho que não tem nada a ver com a sua vida, nada a ver com a sua essência, nada a ver.
Então você não precisa andar com essas pessoas ímpias, receber conselho de ímpio. Você tem que receber conselho de pessoas que profanam a mesma fé que a sua. Respeita seus valores, respeita a sua crença, respeita a sua fé, amém? Então o ímpio são pessoas que não respeitam a sua fé, não respeita, amém? E não respeita a Deus. Vamos para pecadores. Todos nós somos pecadores, não é verdade? Todos nós somos pecadores. Mas nós, como cristãos, e querendo agradar a Deus e querendo ter uma vida próspera, uma vida querendo ser bem-aventurado em Deus, né? Nós não vivemos no pecado. Nós somos pecadores, mas não vivemos no pecado. Quando o salmista fala que nós temos que nos deter no caminho dos pecadores, né? Ou seja, nós temos que estar ao lado dos pecadores, fazendo, né? Da mesma forma que o pecador faz. Então, primeira coisa, o pecador, ele respeita a Deus. O pecador, ele conhece a palavra de Deus. Ele sabe o que é pecado, o que é mal, o que é ruim, mas ele não pratica. Então, muitas vezes ele acha o pecador que vive pecando, que vive se detendo no caminho do mal, do pecado, ele não se arrepende do pecado. Então, dessas pessoas nós temos que nos afastar, porque são pessoas que se detêm no pecado, que vivem no pecado. Ela sabe o que é certo, ela sabe que não é bom pecar, que faz mal, que desagrada a Deus, mas ela conhece até a palavra de Deus, mas ela não pratica a palavra de Deus. Então nós temos que procurar viver longe da convivência com essas pessoas, amém? Temos que amá-la, respeitá-la e cuidar. Mas para conviver, para chamar para a mesa, você tem que se afastar. Você tem o livre-arbítrio de fazer a sua escolha, de selecionar para o seu crescimento, para você ter uma vida. E outra pessoa que você também tem que selecionar, você tem que afastar dessas pessoas. Pessoas escarnecedoras, como nós lemos aqui, né? Nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Escarnecedor significa pessoas que zombam, que falam mal de outra pessoa, ou seja, pessoa fofoqueira, ingrata. Então você tem que se afastar dessas pessoas ingratas, fofoqueiras, que falam mal, que zomba de outras pessoas, que humilha, que ridiculariza. Então você precisa se afastar dessas pessoas, porque você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, e precisa andar com homens e mulheres de Deus. Então, nós lemos aqui que nós precisamos selecionar o nível de amizade que nós temos com as pessoas, né? Tem pessoas que nós temos que amar, cuidar, ensinar, falar do amor de Deus, mas gostar é de gosto, né? Ou você gosta ou você não gosta da pessoa. Então, para conviver, você precisa escolher, você precisa selecionar. Se você quer crescer, se você quer ter uma vida próspera, você vai ser aquilo, como nós falamos, né? Como eu falei, você vai ser a média de 5 pessoas que você convive. Então, se você anda com fofoqueira, com pessoa que não paga, deve, mas não paga, se você anda com um zombador, se você anda com um pecador, né, achando que tudo não tem nada a ver. A pessoa tá pecando, tem nada a ver pecar um pouquinho, né? Deus perdoa. Como foi falado hoje na live dos jovens, o pecado, ele não precisa ser marcado. O pecado é um acidente. Para nós cristãos, para um homem de Deus, uma mulher de Deus, o pecado tem que ser um acidente, uma pedra no meio do caminho, que tropeçamos sem querer. Agora, não é marcar um pecado, não é você planejar um pecado. O pecado não se planeja, o pecado se evita, amém? Nós somos pecadores, temos que evitar o pecado.
não permanecer no pecado. Sabemos que estamos pecando, sabemos que vamos pecar e achar normal pecar. Então, por isso que nós temos que afastar dessas pessoas que nos levam a desagradar ao Senhor. Amém? Então, esse foi um dos conselhos também do salmista, né? Que a gente não deve andar com ímpio, não deve receber conselho dos ímpios, nem deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, está naquela... Muitas vezes fica zombando de pessoas, falando mal de pessoas, falando mal de igreja. Se você está do lado, se você está sentado, você está fazendo parte. E isso desagrada a Deus. E às vezes você fala assim, ai, por que as coisas não mudam? Porque eu vou para a igreja, eu agrado ao Senhor, eu dou meu dízimo, eu faço tanta coisa, eu vou para a igreja, eu não falto. Mas você ainda continua andando na roda dos escarnecedores, se assentando no meio dos ímpios, tendo conselhos de ímpios. Ou seja, você está fazendo tudo errado. Que nessa madrugada você possa aprender com a palavra de Deus e aplicar no teu coração. Selecione as pessoas com quem você vai chegar, vai chamar para mais perto, para uma coisa mais íntima. Selecione. Você precisa estar perto do ímpio, perto do pecador, perto do escarnecedor para fazer a diferença. Não se juntar a ela. Amém? Para fazer a diferença, pregar a palavra, pregar a verdade, porque está perto de um ímpio ou de um escarnecedor, ou de um pecador, quando você fala a verdade, né? Quando você fala a verdade, aí vão te respeitar. Quando você fala a verdade, talvez vão olhar assim, não vão querer mais nem sua amizade, porque ele acha que é bobeira, acha que estamos errados, mas depois, quando eles refletirem, eles vão ver que você é uma pessoa diferente, que você é uma pessoa que anda com Jesus, que você tem algo diferente em você, que você não quer perder a sua essência, que você quer viver uma vida próspera em Deus. Amém? E nós falamos aqui, esse é o segredo. O segredo de sermos bem-sucedidos é ter uma vida que agrada a Deus. Para você ser bem-sucedido, é você não andar com qualquer pessoa, porque você vai ser a média daquilo que você vai ser a média das pessoas que andam com você. Então, quem são essas pessoas que andam com você? Mulher de oração? Mulher de visão? Homem, né? Em geral, pastor, pastora, líder. Quem são essas pessoas que andam com você? E o que elas falam, o que elas conversam. Então, que você possa reparar ao seu redor. Quem são essas pessoas? Porque se elas estão falando mal de outras pessoas, quando você estiver ausente, ela vai falar mal de você. Então, será que você quer andar com essas pessoas que falam mal de outras pessoas? Porque quando você virar as costas, vai falar mal de você. Então, nós temos que selecionar muito bem quem são essas pessoas. Amém? Pai, bom dia! E aí? A paz, só Deus na causa. Senta aqui então, fica quietinho. Gente, daqui a pouco eu vou orar, hein? Ficar ligado aí. Amém. Pega um copo com água. Porque, ó, vamos orar daqui a pouquinho. Deus abençoe vocês aí. Compartilha. Tá Amém. bom? Então, o segundo segredo agora é você, como nós lemos aqui no versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, segundo segredo para vocês terem uma vida próspera e bem-sucedida é meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, amém? E aplicar na nossa vida. Então, não basta saber da palavra, só para adquirir conhecimento. Você tem que viver, aplicar a palavra para a sua vida, né? Porque por conhecimento até o diabo sabe de Gênesis a Apocalipse. Não, você precisa aplicar para a sua vida, para você ser bem sucedido. E a palavra de Deus diz assim que no Salmo 119, versículo 105, diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus é lâmpada
os caminhos. Então é ela que não vai nos iluminar, ela que nos vai nos dar luz, ela que nos vai dar direção. Então precisamos meditar nela de dia e de noite, assim como Deus falou para Josué, né? Esforça e tem bom ânimo e medita na minha palavra de dia e de noite. Então Josué, ele foi bem sucedido porque ele meditou na palavra do Senhor, ele teve bom ânimo e ele meditou na palavra do Senhor de dia e de noite, e ele foi bem sucedido nas suas guerras, né? Teve várias conquistas e levou o povo, né, a conquistar a terra prometida. Então você vai levar a sua família a conquistar a terra prometida se você seguir esses conselhos. Simples, mas muito eficaz. Simples, mas de Deus, né? Que possamos andar com quem quer andar com Deus. Precisamos andar com quem fala de Deus, com quem tem experiências sobrenaturais com Deus, com quem fala somente de Deus, não fala de outras pessoas, mas fala de Deus, quem busca a Deus. Então nós precisamos andar com quem agrada a Deus, amém? Precisamos agradar a Deus com as nossas atitudes. E vamos ler em Deuteronômio também 28, que diz assim, ó: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tua cidade, bendito serás no campo. Vamos ler o 8. Você pode ler o Deuteronômio todo, que é bênção para a sua vida, mas vou ler o 8 agora. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão te abençoará na terra que dá o Senhor teu Deus. Então, a palavra de Deus é simples, é só viver e aplicar para a nossa vida. Se atentamente nós obedecermos o mandamento do Senhor, Ele irá nos abençoar em tudo que colocarmos a mão. Será bênção, Deus vai multiplicar, Deus vai abençoar. Então, se você aplicar tudo no seu coração, se você aplicar a palavra de Deus no teu coração, você será uma bênção, será bem sucedido. Então esse é o segredo. O segredo é você. O segredo para você ser abençoado, para você ser bem sucedido, é aplicar a palavra de Deus no teu coração e viver. Amém? Então, e muitas vezes a gente quer viver algo novo para o Senhor, algo novo, mas não fazemos nada de novo. Vivemos a mesmice, as mesmas coisas, né? As mesmas práticas, as mesmas amizades. Então, se essa amizade que você está cultivando está te fazendo mal, se afasta dela. Se essa amizade ela se encaixou nesse requisito que eu falei, se é ímpio, se é pecador, se é escarnecedor, se afasta. Você vai ter amizade de falar de Jesus, mas não de convívio, não de chamar para perto, porque você tem que se chamar para perto com quem anda e quer crescer. Você tem que chamar para perto pessoas que querem crescer com você, que querem andar com Cristo, que querem fazer a diferença, que não querem perder a essência de Cristo, amém? E quer ser bem sucedido. Então, para você ser bem sucedido, esse é o segredo: aplicar a palavra de Deus e praticá-la no seu coração, amém? Vamos pegar seu copo com água, amém? Vamos estar